Bom, agora vamos dar continuidade no trabalho das meninas. Vamos conversar aqui com a Nicole e a Cindy e elas vão se apresentar e falar um pouco do projeto delas. Bom dia, gente. Meu nome é Nicole Albuquerque, sou residente pedagógica, bolsista, e também participo do projeto Afrocientista aqui na UFAC. E agora nós vamos fazer a exposição de uma poesia e escrevivência que tem o nome Compondo para Não Decompor. É interessante porque o referencial teórico que nós usamos na produção desse trabalho foi a Conceição de Evaristo Brito, onde ela é uma escritora, contista, romancista e contista mineira. E é interessante porque a matéria-prima do trabalho dela, que ela usa, é a historiografia de mulheres pretas no Brasil, e é interessante porque ela realmente acredita, e é uma realidade, que essas mulheres elas podem ser musas, elas podem ser protagonistas da sua história, borrando esse passado que ainda é uma cicatriz aberta aqui no Brasil, porque nós sabemos que as africanas elas tinham que contar histórias para Ninaus da Casa Grande. Então, essa escrevivência ela não pode ser lida como uma história para Ninaus da Casa Grande. Ela tem que ser feita de uma maneira para incomodar nos seus sonhos injustos. E é justamente isso que nós estamos fazendo na oficina de hoje. E outra elencação, nós precisamos entender o que de fato significa essa escrevivência. É basicamente um jogo de palavras entre ver e escrever aqui no Brasil sobre a questão racial. E é interessante porque a juventude negra aqui do Brasil não está deixando barato, e a gente é a elencação que nós vamos fazer hoje na oficina. Agora eu vou passar a palavra para Cindy. Bom dia, me chamo Cindy, sou bolsista também e participante do projeto Afrocientista. Trazendo esse aspecto de referencial da Conceição Evaristo, nós tentamos abranger na nossa exposição o fato das diferentes narrativas e do modo como elas transitam entre a juventude negra atualmente. E como é importante essa modificação na forma de falar para poder exatamente alcançar essa galera, entendeu? Que às vezes se sente mais representada em um modo de falar, seja poesia, seja música ou outros métodos. E aí a gente traz exatamente isso, porque a Conceição Evaristo ela defende como um ponto importante exatamente essa forma de narrativa, essa forma de construção de fala. E levando em conta isso, nós vamos dar introdução à nossa afilhada do Afrocientista, Melissa, que vai trazer e recitar a poesia dela chamada Vivências. Vivências. Convivo com consequências que não foram feitas pra mim. Tanto tempo se passou, falar da vida pós-quarentena é mais difícil do que sentir. Tantas tragédias, se foram famílias, aumentou a miséria, faltou comida. E ainda tem quem diga que essas situações e outras não se trata de política. Os meus versos não são pesos baseados somente na minha vida. Escrevo rimas que me representem e apresentem minha periferia. Não lembro só da fome, mas da patifaria. O genocídio aumentou e a educação morre todos os dias. O conhecimento está quase privado, quase não ouço a filosofia. Não quero me rotular em ser só mais um escritor, apenas uma poeta. Posso ser um afrocientista e ter minhas grandes descobertas. Posso ser tudo o que quiser ser, sem que o sistema me apague como fizeram com Marighella. Quero saber a história verdadeira dos meus heróis, onde o retrato brasileiro não mostra. Escondem a memória dos meus ancestrais se incitaram dentro das escolas. Quem seria eu se o ensino não me acolhesse e eu não fosse atrás de conhecer os meus? A história e a ciência é a solução e continuo a repetir para quem não entendeu. Tirar o padrão da cabeça, parar de banalizar os nossos. Não parabenizar os costumes europeus e valorizar a minha ancestralidade porque eu posso. O racismo e todo o embranquecimento não pode nos parar. A história deve continuar. As estatísticas mais vezes eu irei contrariar porque eu posso. A menina mulher da pele preta mudando os rótulos. A cada 23 minutos um jovem negro deve ser respeitado pela polícia sem todo esse discurso de ódio. Precisamos lutar como eles lutaram. Precisamos ouvir Teus Panteras como referência. Não é só cantar racionais, mas sentir o peso da vivência. Não existem pretos no topo enquanto pretos que estão na base estiverem morrendo. Lembrem que eles são palmares, precisamos de aquilombamento. Ouçam a nossa voz, respeitem a nossa voz, nos dê espaço de ter voz, porque pra gente depois de nós é nós, e Emicida já disse isso há tanto tempo. A gente fala enquanto tiver lamento, a gente fala enquanto faltar alimento.
e não só quando o nosso povo estiver morrendo. A nossa liberdade trouxe grandes pesos e por isso a gente fala porque o racismo nos afeta. Tem que entender a solidão do povo preto e ouvir o jovem das favelas. Já dizia Angela Davis, se você é livre em um sentido político, mas não tem comida, que liberdade é essa? Graças a Deus!